Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, a gente não estava se entendendo mais. Nosso casamento estava mais para lá do que para cá. Depois de 7 anos juntos, parecia que nosso casamento estava com os dias contados. E olha, eu não queria que isso acontecesse, que tudo se acabasse. Só que meu marido, sabe, não estava fazendo nada para ajudar. Pelo contrário, parece que, sei lá, o Dirceu não estava nem aí. Saía para trabalhar, passava no bar depois do serviço, só voltava para casa pelas 9, 10 horas da noite. Olha, no começo a gente conversava. Eu pedia que ele parasse um pouco com essas idas ao bar. Não é? Viesse mais cedo para casa, depois do trabalho. E ele até parava durante um tempo. Mas logo voltava a velha rotina. E final de semana, mesma coisa. Às vezes até pior. Quantas vezes eu ia para casa da minha mãe no sábado e acabava dormindo lá mesmo com o nosso filho? Pensa que ele se importava? Aliás, acho que até gostava, porque assim podia ficar até mais tarde na farra. Aí não tem como o relacionamento dar certo, né? Eu fazia a minha parte, fazia de tudo para dar certo. Gostava dele, né? Não queria o nosso fim. Quando eu dormia na casa da mãe no sábado, no domingo ele aparecia com a cara mais lambida do mundo para almoçar. E depois levar a gente para casa. Quantas discussões a gente teve ali mesmo na casa da minha mãe. Por conta disso, eu já tinha até perdido a conta. Minha mãe, coitada, ficava no meio de um fogo cruzado, porque é claro que ela não queria que a gente brigasse. Olha, eu fui tentando do jeito que dava. Mas quando ele começou a negligenciar até as coisas ali de casa, até contas, as despesas, aí realmente não deu para aguentar. Ele preferia gastar o dinheiro na farra, pagando cerveja para os amigos, do que botar comida na mesa. Naqueles últimos tempos, andava sobrando quase tudo para mim. Contas, despesas, responsabilidades, até que chega uma hora que a gente cansa. Um dia comecei a pensar, quer saber de uma coisa? Não foi para isso que eu me casei. Não foi para passar a ter fome, né? Me matar de trabalhar e meu marido ficar gastando o salário dele lá no bar e na farra. Até que um sábado, fiz de conta que ia dormir na casa da minha mãe com o nosso filho e, inclusive, mandei mensagem para ele, avisando. Olha, vou dormir na casa da mãe. Ele falou que estava tudo bem, que dali a pouco eu já estaria indo embora para casa. Adivinha? Passava das 3 horas da manhã quando vi o barulho do carro ali fora. Olha, eu chorei tanto, mas tanto nesse dia. Eu acho que foi quando eu realmente me dei conta que não tinha jeito. Tive tempo para pensar, analisar, refletir. Botei tudo na balança e no fim me dei conta de que eu tinha mais motivos para chorar do que para sorrir ao lado desse homem. Pensa no susto dele quando entrou e me viu ali dormindo na cama. Olha, eu preferi nem brigar. Simplesmente virei para o lado e fiz de conta que não vi nada. No dia seguinte, levantei da cama, me arrumei meu filho. Não fiz nem café da manhã. Fui direto para a casa da minha mãe. Não contei para ela o que tinha acontecido. Só falei que tinha ido almoçar. Na hora do almoço, adivinha quem apareceu? O Dirceu. E veio com aquela cara de sonso, como se nada tivesse acontecido. Assim que ele entrou pela porta, eu já fui perguntando, o que você está fazendo aqui? Ué, vim almoçar, buscar vocês. Pode ir dando meia volta, porque ninguém te chamou aqui. Que isso, Luana? Tá falando assim comigo por quê? E você ainda pergunta? Onde você estava ontem, que chegou quase amanhecendo o dia, hein? Ué, como assim amanhecendo o dia? Nossa, que exagero. Tava jogando cacheta com o pessoal. E por que você não dormiu por lá mesmo? Aliás,
Por que não vai almoçar na casa de algum amigo teu? Isso se você estava mesmo com um amigo, né? Pensa na briga e na discussão. Até minha mãe saiu lá da cozinha para ver o que estava rolando ali. Eu, sinceramente, já estava pensando em abandonar o barco. Não dava. Sabe, só um fazendo força não tem como manter um casamento. Olha, eu não tinha uma vontade nem de olhar para a cara do meu marido. Mandei ele embora. Não quis que ele almoçasse ali com a gente. E ainda falei que se insistisse, quem iria sair seria eu. Depois conversei com a minha mãe. Contei tudo o que estava rolando. Falei que estava cansada, sabe? Pela atitude do meu marido. E que entre nós parecia que realmente não tinha jeito. E não tinha mesmo. E ela acabou me dando apoio, ficando do meu lado. Olha, Luana, já que as coisas estão nesse pé, se você quiser vir para cá com o Paulinho, pode vir. Para mim tá tudo bem. Ainda demorou uns dias, mas com o apoio da minha mãe, um dia arrumei as minhas coisas e fui lá para a casa dela. Isso aconteceu depois de mais um desentendimento entre mim e o Dirceu. Ele foi atrás depois, como sempre, né? Só faltou querer me arrastar de volta com ele. Mas é que eu já estava decidida. Não tinha jeito, né? Para casa eu não voltava mais. Foi o fim do nosso casamento. Como eu imaginava, ele não me deu sossego. Aparecia direto ali na casa da mãe para tentar me levar embora. Sabe, engraçado. Quando eu estava em casa esperando por ele da rua, ele não ligava. Preferia sair do serviço e ir direto para a farra. Agora que eu tinha saído de casa, ele vinha atrás de mim. Só que, repito, eu estava decidida. Para nós era mesmo o fim. Para ele eu não voltava nunca mais. Um dia o vizinho do lado presenciou uma briga entre a gente. Ele apareceu ali na casa da minha mãe para fazer mais uma tentativa, né, de reconciliação. E a gente acabou discutindo ali na frente, no portão. E esse vizinho viu. E depois que o Dirceu foi embora, como eu estava ali no quintal, se aproximou do muro e puxou conversa comigo. A gente já se conhecia, claro. Até porque já era vizinho da minha mãe há muito tempo. Mas nunca tínhamos assim conversado. A gente apenas se cumprimentava. Como ele tinha assistido a briga, perguntou se eu tinha me separado e eu falei que sim. Nessa hora ele deu uma olhadinha assim na direção da sua casa, talvez para ver se a esposa estava na janela, ali perto, e depois falou: sabe que o meu casamento também está indo para o mesmo rumo? Olha, desculpa o desabafo, viu, mas eu e minha mulher já não tá se entendendo mais. Sério? Mas o que tá vendo? Vocês parecem se dar tão bem. Mas é fachada, tudo aparência. Olha, sinceramente, aquilo me pegou de surpresa. O Elton estava casado, depois ele inclusive mencionou esse fato, há menos tempo do que eu. Acho que uns 4 ou 5 anos, porque ele falou o tempo que namorava com a esposa. Eu sei que juntando dava um monte, mas era menos do que eu. E também tinha um filho com a mulher. Aliás, foi justamente sobre isso que a gente começou a falar, que a parte mais complicada da separação eram os filhos, né? E na maioria das vezes, quem sofria mais eram eles. Enfim, a gente conversou até porque tínhamos problemas em comum. Ele pareceu ser um cara assim bem bacana. Repito, a gente já se conhecia há tempos, mas nunca tínhamos conversado. E o fato é que depois desse dia, sei lá, a gente sempre se via, conversava, pelo menos um pouco. Tudo bem, ele era casado, mas ele mesmo dizia que o casamento estava por um fio, que provavelmente ia acabar tomando o mesmo rumo que o meu.
Olha, o fato é que, sei lá, a gente acabou se aproximando assim mais. Quer dizer, eu digo me aproximando, mas era tudo com um muro nos separando, né? Porque era sempre ele de lá e eu daqui. De certo modo, isso me ajudou a perceber com o tempo que eu realmente já não sentia nada pelo Dirceu. Vida em frente, até que um dia, através da minha mãe, eu soube que o Elton, o vizinho, tinha saído de casa, se separado da esposa. As duas conversavam direto. E numa dessas vezes, ela contou para minha mãe que o Elton tinha pedido a separação. Olha, não era nem para confessar isso, mas... Até porque uma separação não é motivo para ninguém se alegrar, né? Mas sei lá, aquela notícia me deixou assim, tomada de uma euforia assim, fora do comum. Sei que não se deve querer o mal de ninguém. E não é que eu quisesse, mas sabia que o Elton estava livre, mexeu com a minha cabeça. Demorou ainda bastante para eu vê-lo de novo. Até que um domingo, acho que ele tinha vindo ver o filho. Quando estava indo embora, da janela de casa, eu o vi saindo. Ele também me viu, sorriu, acenou assim, mas ficou nisso. Mais um tempo se passou, até que umas 3 semanas depois, um domingo, saí na janela e vi seu carro parado ali na frente. Sei lá o que me deu, mas senti aquela coisa assim que a gente não consegue nem explicar. Coração fora do compasso. Resolvi ir até lá fora. Me deu aquele impulso e eu fui. Fiquei ali no portão olhando o movimento, pensando na vida, até que dali um tempo ele apareceu. Se aproximou, nos cumprimentamos, contou que tinha ido ver o filho. E foi aí que eu falei, né, que estava sabendo que ele tinha se separado. Ele fez uma cara assim, balançou a cabeça, pois é. Não te disse? Sabia que isso ia acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Pois é. Posso perguntar uma coisa? Você se separou para não vai levar mal, tá? Curiosidade minha. Mas você se separou para ficar com outra pessoa? Ou não? Não tem outra pessoa. É que o casamento que estava mal mesmo, viu? Até demorou para a gente se separar. Mas, falando nisso, e o teu marido? Vocês não se acertaram mesmo? Não. Já até esteve aqui na mãe algumas vezes aí, querendo fazer as pazes, mas é que eu não quero mais. Você entende? Quando a gente chega à conclusão que não dá, aí não dá mesmo. Acho que ele entendeu, viu? Faz um tempo que não vem me chatear. Falei aquilo, fiquei olhando para ele olhando para mim. Até que ele falou aquela frase. Então, você sozinha, eu sozinho. Nem que a gente podia combinar de fazer alguma coisa juntos. Falei que por mim estava tudo bem. Aí trocamos telefones e ele ficou de me ligar. Olha, na verdade, se dependesse de mim, seria naquele domingo mesmo. Sabe? Mas aí, não sei, achei que seria assim dar muita bandeira. Não queria que ele pensasse que eu estava desesperada para sair com alguém. Mas na semana seguinte, um sábado, ele me ligou e a gente marcou de se encontrar. Deixei meu filho ali com a minha mãe e ele me apanhou de carro ali na esquina. Para resumir, como já estava prometendo há muito tempo, aquela nossa aproximação, digamos, acabamos ficando juntos. Nosso primeiro beijo aconteceu ali mesmo no carro. E depois disso,
Foi uma vontade de ficar junto, sabe? Tanto que aquele foi só o primeiro encontro. Passamos a ficar direto, trocar mensagens todo dia, várias vezes. Aconteceu um outro almoço, um outro encontro. Eu sei que era ainda muito cedo para falar, mas ele era tão diferente do meu ex-marido. Me tratava tão bem. Me fazia sentir especial. Eu acho que foi isso que acabou me conquistando. De um jeito que eu não achava que fosse possível. Até porque tudo aconteceu, pelo menos na minha cabeça, muito rápido. Até que um sábado a gente saiu e na volta ele me deixou ali perto de casa. Desde o começo, por uma escolha minha, eu tinha pedido para ele não parar com o carro ali em frente de casa. Não queria confusão com a sua ex-mulher. Caso ela visse, né? Descobrisse que a gente estava se encontrando. A mãe sabia da gente. Até porque eu contei para ela. Não tinha para que mentir. E ela ficou preocupada também, com medo, né? Pediu que eu tomasse cuidado. Sempre que saíamos, repito, o Elton me deixava ali na rua. Só que um pouco mais, assim, perto de um supermercado que tem. E eu ia a pé o resto do caminho. O fato é que naquele sábado, cheguei em casa por volta da 1h da manhã e adivinha quem estava me esperando? Meu ex-marido. Quando vi o seu carro parado ali no portão, me deu até um arrepio. Ele estava me esperando de carro. Assim que me viu, desceu e já foi me confrontando. Onde você estava até agora, hein? Onde que eu estava? Eu te pergunto, o que você está fazendo aqui, disse eu. Vai embora. Não te devo satisfação nenhuma. Deve sim. Deve sim. Onde você estava? Com quem você estava? De longe dava para sentir o cheiro do álcool da sua boca. Pensa no escândalo que esse homem fez. Eu entrei, ele foi atrás, acordou todo mundo ali de casa. Já fazia mais de 5 meses que a gente estava separado. Mas pelo jeito, ele ainda não tinha se conformado. E antes de ir embora, depois de todo aquele escândalo, ainda fez ameaça. Olha, se você estiver saindo com alguém, Luana, eu juro que eu vou descobrir, viu? Vou meter fogo no infeliz. Tô te avisando, Luana. Tô te avisando. Você é minha mulher. A gente pode estar separado, mas você é minha. Claro que não levei a sério. Até porque o Dirceu podia ter os seus defeitos, mas nunca foi uma pessoa violenta. Pelo menos nunca me agrediu. Nas nossas brigas, pelo menos, nunca ele se atreveu a encostar um dedo em mim. Pensei que ele estivesse agindo daquele modo por conta do álcool, né? E nem levei muito a sério. Só que depois daquele sábado, ele passou a infernizar a minha vida. Passou a ir atrás de mim praticamente todos os dias ali na casa da minha mãe. E às vezes, aparecia de surpresa até no meu serviço. Ele queria descobrir a todo custo com quem que eu estava saindo. Aí eu comecei a ficar assustada. E acabei comentando sobre isso com o Elton. Ele falou que não tinha medo e que eu também não precisava ter. Um dia, para você ter uma ideia, chamei um carro de aplicativo para ir justamente me encontrar com o Elton. O Dirceu estava ali perto, me vigiando. Seguiu o carro que eu tinha chamado, achando que eu tivesse alguma coisa com o motorista, quase bateu no carro do cara e armou o maior escândalo no meio da rua. Foi difícil fazê-lo entender que eu e aquele homem não tínhamos nada. Que, aliás, a gente nem se conhecia. Nesse dia, eu deixei bem claro, você está doente, Dirceu. E olha,
Até agora eu tenho tido paciência. Agora, se você não parar com isso, você é obrigada a ir na polícia, registrar queixa contra você. Eu não quero fazer isso. Apesar de tudo, você é o pai do meu filho. Mas se você não me deixar em paz, não vai me restar alternativa. Você está avisado. Sabe o que aconteceu nesse dia? Ele chorou na minha frente. Falou que me amava, estava sentindo a minha falta do nosso filho, implorou mais uma chance, só que eu deixei falando sozinho. Meu Deus, esse homem teve todas as chances possíveis, mas nunca se importou. Continuei me relacionando com o Elton, só que no fim, como era inevitável, já que andava me vigiando, meu ex-marido acabou descobrindo tudo. Mais uma confusão. Ele, claro, conhecia o Elton, sabia que era nosso vizinho, mas não sabia que ele tinha se separado, ou seja, pensou que eu fosse amante do Elton. Pensa no estado em que ele ficou. Nunca o tinha visto tão fora de si. Partiu para cima do Elton, os dois começaram a brigar. Olha que situação deprimente. E depois, ainda foi lá na casa da minha mãe completar o serviço. Não só na mãe, mas até na casa da vizinha. Contou para ela que eu e o Elton estávamos tendo um caso, achando que os dois ainda fossem casados. E para ela, mesmo estando separado do Elton, foi um choque saber que, separada, mas sabe como é. Quem sabe ainda tivesse esperança de voltar com ele, né? Deu mais uma confusão. Até com a minha mãe, a vizinha, acabou se desentendendo, porque a mãe sabia do nosso relacionamento e, lógico, saiu em minha defesa, na cabeça da vizinha. Eu tinha sido uma espécie de pivô da separação deles. Ela pensou que era por minha causa que o Elton a tinha deixado. Não foi. Eles já estavam separados quando a gente começou a ficar junto. Nada disso, no entanto, fez a gente se afastar. Pelo contrário, parece até que isso acabou fortalecendo o nosso relacionamento. E cá entre nós, né? Seria um disparate a gente se deixar abalar por conta de uma pessoa que nunca me deu valor, que nunca valorizou o nosso casamento e a família que ele tinha, o lar que ele tinha. Sabe, a pessoa só dá valor depois que perde. Aí faz cena, aí chora, faz escândalo. Depois de um certo tempo, o Elton me chamou para morar com ele. E eu, naturalmente, acabei aceitando. Estamos juntos há 6 meses, mais apaixonados e felizes do que nunca. Alguém dirá, no começo é sempre assim. Talvez. Talvez não. Nada, nem ninguém conseguiu separar a gente. E quer saber? Se fosse para apostar, eu apostaria que vamos ficar juntos durante, no mínimo, muito tempo. A ex dele é aquela coisa, né? Mesma coisa que meu ex-marido. Quando tá com a pessoa, não liga, não valoriza. Ela prometeu entrar na justiça para proibir-o de ver o filho. Assim como o meu ex também está prometendo tomar meu filho de mim. Só que de prático até agora ele não fez nada. Repito, nada nem ninguém vai separar a gente. Olha, eu estou feliz como há muito tempo não me senti. Pela primeira vez na minha vida, sinto que tenho um marido de verdade aqui do meu lado. Um parceiro, né? Alguém que se importa comigo para valer. Que quer curtir todos os momentos do meu lado. Não alguém que está comigo só na hora de ir para a cama, fazer sexo. Que troca a família por farra, por amigos de bar. Repito, muita gente pode dizer que quando começa é sempre assim, tudo
seu lugar, carinho daqui, carinho dali, mas quer saber, eu acho que vai ser para sempre. E no que depender de mim, vai ser mesmo. Afirmo com todas as letras. O Elton, sim, é o homem que sempre sonhei. Não tenho dúvida de afirmar. É o homem que eu sempre pedi a Deus nas minhas orações.